Meus irmãos, desta feita nós vamos trazer um estudo baseado ali no texto de Isaías, e aí eu peço que os irmãos abram, por favor, o texto sagrado no livro de Isaías, capítulo 66. Vamos ler tão somente os versículos 2 a 4. Isaías 66 é o último capítulo do livro de Isaías, já está ali coladinho em Jeremias. E assim diz o texto sagrado: porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. O que imola um boi é como que comete homicídio. O que sacrifica um cordeiro, como que quebra o pescoço a um cão. O que oferece uma oblação, como que oferece sangue de porco. O que queima incenso, como que bendiz a um ídolo. Como estes escolheram os seus próprios caminhos, e a sua alma se deleita nas suas abominações, assim eu lhes escolherei o infortúnio, e farei vir sobre eles o que eles temem, porque clamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram, mas fizeram o que era mal perante mim, e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar. Amado Deus, glorioso Pai, em primeiro lugar, ó Deus, nós te bendizemos, nós te reconhecemos como Deus Santo, Todo-Poderoso, Deus verdadeiro Deus, Deus soberano. E assim, ó Deus, nós buscamos, ó Pai, santificá-lo, ó Deus, glorificá-lo. Que não seja aqui, ó Deus, não venha aqui, ó Deus, eu querer mostrar o que eu acho, o que eu entendo, o que eu aprendi com minha cognição. Porque, ó Deus, eu sou barro e por isso somente já frágil e sem nenhuma capacidade. Se não for pelo Teu Santo Espírito, ó Deus. Também, ó Deus, reconhecemos nossa miserabilidade, nossa necessidade, ó Deus, de viver na Tua dependência. Nos usa, Senhor, aqui neste momento, não para mostrar que estamos com a razão, mas para mostrar que a Tua palavra é a razão de nós sermos fiéis a Ti, de nós buscarmos a Tua lei, e não porque em nós há algo bom, mas é porque o Teu Espírito habita em nós. Abre nossos olhos, ó Pai. Esteja com cada um de nós aqui atentos, tanto aqui quanto aqueles que não puderam vir, estão em sua casa, em seus trabalhos. No nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o título desse estudo é Executando os Deveres Santos em Santidade. Vou logo de antemão trazer a ideia central do estudo. Tem a ideia central do texto, né? A ideia central do estudo. E a ideia central do estudo é que existem 3 modelos de adoração ao Senhor. O primeiro modelo, eu mesmo ousei trazer uma tipificação, um símbolo, que é o sola imaginatio. Nós, que somos reformados, sabemos que nós baseamos, né, a nossa fé nos 5 solas, né? Mas eu tive, pela graça de Deus, o entendimento do sola imaginatio, ou seja, somente a imaginação. Existe uma adoração que ela é baseada somente na imaginação, baseada exclusivamente ou predominantemente na imaginação. Duas referências, não precisam os irmãos lerem agora. Levítico 10, 1 e 2, que é a história de Nadab e Abiú, que os irmãos já conhecem. Primeira Reis 12, 32 a 33, que é Jeroboão, que os irmãos também já conhecem. Essa adoração ao Senhor, ela está centrada no homem e automaticamente é uma adoração rejeitada pelo Senhor. O outro modelo de adoração é o culto aparente. Este culto aparente, ele discorda do sola imaginatio e baseia externamente
ouça bem, externamente na palavra de Deus, mas com o coração duro, soberbo, só na aparência, sem buscar a santidade de Deus, pois não vem de um coração contrito e arrependido. Nós temos aí Isaías 66, versículo 3, que nós acabamos de ler. Também temos Jeremias, capítulo 3, versículo 10, que esse versículo ele é muito emblemático, que é como se as pessoas deixavam de adorar a Deus, deixaram de adorar Baal e começaram a adorar a Deus, mas só de boca para fora, só aparentemente. Está lá em Jeremias, capítulo 3, versículo 10. Esse aparentemente está centrado em Deus. Ele aparenta. As pessoas que olham falam, está centrado em Deus, mas é uma centralidade aparente. Mas está, na verdade, centrado no homem. Esse também será rejeitado por Deus. E Deus o equipara ao primeiro. Ou seja, ainda que eles falem, não, eu rejeito o solo imagination, né? Eu rejeito a imaginação, mas eles fazem um culto a Deus, ainda que externamente um culto correto, mas o seu coração está duro. O seu coração, ele não santifica a Deus, ele não procura glorificar a Deus, ele só faz externamente. Então Deus o equipara ao primeiro, né? Ao sola imaginatio. E por fim, nós temos o culto verdadeiro. O culto verdadeiro, meus irmãos, reconhece a sua miserabilidade e sabe que é impossível glorificar a Deus e santificá-lo, em especial no culto, se não for restritamente como ele determinou na sua palavra. Mas não só isso, que isso os aparentes também fazem. Faz com o coração quebrantado, humilde, aflito, espírito abatido, arrependido e cheio de fé. E uma referência, pela graça de Deus estamos, o pastor está trazendo mensagem em Timóteo. Então, se os irmãos lerem todo o primeiro capítulo de Timóteo, melhor, todas as cartas de Timóteo, né, as duas, lê Tito, lê a Bíblia toda, né, na verdade, mas a primeira carta de Timóteo, que nós estamos estudando, que o pastor está melhor trazendo a mensagem, ele vai mostrar ali qual é o culto agradável ao Senhor, como proceder na casa do Deus vivo, como está lá em 1 Timóteo 3,15. Esse tipo de adoração ao culto verdadeiro, ele está centrado em Deus e fiel à sua palavra. Esse será aceito. Nós vamos observar, meus irmãos, que os dois primeiros que eu falei, o solo imaginatio e o culto aparente, quando iremos perceber com forma criteriosa, e nós vamos ver aqui um pouco mais aprofundado, eles acham que estão adorando a Deus, mas estão adorando um Deus que eles criaram. Por isso que também Deus os rejeita. Por isso que Deus os rejeita. Essas referências, meus irmãos, que nós trouxemos são só demonstrativas, né, de Timóteo, de Jeremias, de Isaías, de Gênesis, de Levítico, melhor dizendo, de Reis, foram meramente demonstrativas. A Bíblia, ela tem inúmeras, né? Estava ali fazendo leitura continuada em Jeremias, capítulo 7, é isso que fala. Toda a Bíblia ela vai estar, se nós observarmos, desde Gênesis, principalmente ali a partir da queda ali, até porque antes da queda era eternamente um culto ao Senhor, e a gente vai ver que sempre está falando do culto a Deus, o culto a Deus, o culto que agrada e o culto que desagrada, o culto que agrada e o culto que desagrada. Nós já sabemos da questão da lei mosaica, né? Nós já sabemos da lei moral, que há 3 leis, né? Isso aqui está bem em nossa mente, lei civil, lei cerimonial e lei moral, mas que a lei moral ela persiste e, na verdade, ela é até anterior, como nós iremos ver, a Moisés. Mas, ao falar dessa questão do culto, nós sabemos que estamos falando de um dos 10 mandamentos, o segundo mandamento, né? O segundo mandamento. Mas, aqui refere especificamente o segundo mandamento, nós não vamos aqui debater o conteúdo do segundo mandamento. Não é essa a ideia, apesar que nós estaremos permeando o segundo mandamento. O segundo mandamento, ele refere-se ao culto ao Deus verdadeiro, ao culto verdadeiro ao Deus verdadeiro.
o culto aceitável a Deus. E o que é requerido do segundo mandamento? O catecismo puritano, em sua pergunta 45, responde da seguinte forma: o segundo mandamento exige que nós recebamos, observemos e mantenhamos puro e em sua totalidade todos os cultos e ordenanças religiosas, tal como Deus nos prescreveu em sua palavra. Depois, irmãos, anotem lá Deuteronômio capítulo 12, versículo 32. Mas o que é proibido no segundo mandamento? O mesmo catecismo puritano responde à pergunta 46 da seguinte forma: o segundo mandamento proíbe a adoração de Deus por meio de imagens ou qualquer outra forma não prescrita em sua palavra, conforme Colossenses 2,18. Então, com isso, nós entendemos que Isaías, nessa perícope que nós lemos, ele está falando do segundo mandamento, do culto ao Senhor. Êxodo 20, versículo 4, a primeira parte do segundo mandamento fala: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Nós verificamos, meus irmãos, que nesse versículo que nós lemos, não lemos somente, mas nós recitamos já há um bom tempo, não há nenhuma possibilidade de cultuar Deus com imagens de escultura. Não existe nenhum advérbio como talvez possa ser que, dependendo da circunstância, não tem nenhum desses advérbios, né, que deem essa possibilidade de ter imagem de escultura. E o que é imagem de escultura? Como produzimos uma imagem de escultura ou algo semelhante? É importante, meus irmãos, nós sabermos o que é isso, o que é uma imagem e como a produzimos. Pergunta que não quer calar, eu vou perguntar ao irmão João. Irmão João, qual foi a primeira imagem de escultura feita na Bíblia? Posso perguntar? Posso perguntar? Quer ajuda não dos universitários? Certeza? Então, não vou perguntar aos universitários não. Vejam, abra aí por favor então, irmão João, em Gênesis capítulo 4, versículo 3 a 5. E por favor leia em voz alta. Gênesis capítulo 4, versículo 3 a 5. Eu posso dizer, você vai me dizer, que Caim aí fez uma imagem ou não? Fez ou não fez? Será? Vamos ver. Veja que aqui estamos falando antes de Deus positivar a lei moral. Antes da lei moral, antes de Moisés escrever, antes de Deus escrever lá no monte os 10 mandamentos, já existia a lei moral. A lei moral, ela é perpétua, né? Ela é, como diz, ad eterno. Caim, diferentemente do irmão Abel, decidiu a parte da palavra de Deus. Qual a palavra de Deus? A palavra que ele foi instruído sobre como sacrificar ao Senhor, porque nós sabemos disso quando lemos Gênesis, quando Adão peca, Deus mostra a ele como é que se faz o sacrifício para encobrir os pecados, para perdoar os pecados, sendo um símbolo, obviamente, do Cordeiro de Cristo, né? E isso é passado. Mas Caim, a parte da palavra de Deus, decidiu que a oferta de frutos da terra seria aceitável ao Senhor. Deus, porém, rejeitou a oferta de Caim por ser uma imaginação de sua mente. Ele imaginou, ele fez uma imagem, ele não a ordenara. Portanto, ainda que Caim fosse sincero no desejo de agradar a Deus, ele rejeitaria da mesma forma. Então, Caim queria agradar, veja bem, ou, em uma palavra teológica, glorificar seu próprio coração, e ele usou somente a sua imaginação, solo imaginatio, desprezando o Deus revelado em sua palavra. Então, ele criou um Deus na mente dele.
Não era o Deus verdadeiro que ele estava ali. Ele fez como se fosse para o Deus verdadeiro, mas ele criou um Deus na sua cabeça que não era o Deus verdadeiro, porque ele obedeceu àquele Deus que ele criou, que era o seu próprio coração. Então, a primeira imagem de escultura, ainda que não fosse feita com mãos, foi feita na sua mente. Isso é muito comum, meus irmãos, trazendo aqui só um parêntese. Muitos de nós não criamos imagem de escultura feita por mãos, mas conseguimos fazer muito bem imagem de esculturas em nosso coração, em nossa mente. De Deus, como Deus também. Exato. Oferece o culto. Isso. Vemos que é comum, os irmãos quiserem falar, podem falar, viu, meus irmãos? Para e ouve. Vemos que é comum o homem perverter o culto a Deus. Isso é muito comum, muito comum. Eliminando elementos considerados desagradáveis, corrompendo pela adição de ideias próprias. Façam, aqueles que estão vindo, aqueles que estão também vendo pela internet, um link com as mensagens de Timóteo. Né? As mensagens de Timóteo, as exortações que o apóstolo Paulo faz a Timóteo, para Timóteo fazer aos irmãos de Éfeso. Então, é muito comum perverter o culto a Deus. Essa tendência de deturpar o culto agradável ao Senhor, mediante a adição ou subtração, foi a razão de Deus ter advertido a Israel de nada acrescentar nem retirar de sua palavra, como está em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 1 e 2. Deus, ele alerta. Esse alerta, meus irmãos, nós vemos e veremos que não foi por acaso. Deus não falou de forma aleatória. A Bíblia, para os cristãos, para os verdadeiros cristãos, para aqueles que são fiéis ao Senhor, a Bíblia é a nossa única, não é uma das, ou a mais importante, ou a melhor, é a única regra de fé e prática, principalmente no que se refere ao culto. Principalmente no que se refere ao culto. Logo, prestem atenção nessa parte, logo, tudo que não é ordenado pela Escritura no culto a Deus é proibido. Tudo. Não é só algumas coisas. Tudo que não é ordenado é proibido. Então, meus irmãos, atenção para essa situação também. Para que não haja confusão, vamos diferenciar ordenanças de circunstâncias. Isso aqui é muito importante. A igreja recebe todas as ordenanças do culto da parte de Deus, como foram reveladas na Bíblia. Todas. Ela deve obedecer a todas as ordenanças divinas e não possui autoridade para adicionar ou subtrair algo ordenado por Deus. A igreja, ela tem que cumprir o que Deus mandou. Ela não tem poder discricionário, irmão Marcos, né? Ela não tem poder discricionário de falar, não, eu posso aqui dentro desse ambiente aqui fazer o que eu quiser, desde que eu não ofenda a Deus diretamente, não que eu venha blasfemar, mas aqui dentro, não pode. Em se tratando de ordenança, não pode. Já as circunstâncias que tem a ver com logística, né? As circunstâncias do culto não dizem respeito ao conteúdo ou à cerimônia, mas refere-se ao que é comum às ações das sociedades humanas. A única forma de alguém aprender uma ordenança relativa à adoração é estudar a Bíblia e ver o que Deus ordena. É o que nós chamamos de sola escritura. Sola escritura é, como sabemos, somente a Escritura. No entanto, as circunstâncias do culto independem de instruções bíblicas explícitas. Elas dizem respeito exclusivamente à revelação geral e ao bom senso. E esse bom senso, meus irmãos, não é um bom senso mundano, né? É um bom senso aí, esse negócio, não é esse negócio do senso comum, mas é baseado na prudência cristã. A prudência cristã que nós temos vai dizer, em relação às circunstâncias, o que é que nós vamos fazer, o que nós não vamos fazer. Mas nós vamos trazer aqui alguns versículos. Peço que o irmão João abra aí Romanos 10, 17. Irmã Gisele, 1 Timóteo 4, 13. Irmã Nita, 1 Coríntios 16, versículo
2. Irmãline, pode ler? Dá para ler aí? Irmãline, Mateus 28, 19. Irmão Ramon, 1 Coríntios 11, 24 e 25. Irmã Rutinha, Lucas 2, 46. Irmão Marcos, Filipenses 4, 6. E depois, irmão João, lê de novo Colossenses 3, 16. Viu? Anote aí. Romanos 10, 17. Se estiver apto. Então, essa é uma ordenança. Pregação a partir da Bíblia, da palavra de Deus. Não há possibilidade de alguém chegar aqui, apesar de aqui agora não ser propriamente um culto, é uma escola bíblica, por isso que está tendo esse diálogo. Não pode chegar aqui na pregação, um livro bom. Vamos falar de um livro bom. O Pelegrino é um livro bom? É um livro bom. Devemos ler. Mas é inaceitável se o pastor ou qualquer um chegasse aqui, vamos pregar agora sobre o Pelegrino. O primeiro irmão tem que levantar, bora. Dê licença ou traga a palavra de Deus. Então a pregação tem que ser a partir da palavra, a partir da Bíblia. Quem ficou com 1 Timóteo 4,13? Pode ler. A leitura da palavra de Deus, ela é uma ordenança. No culto a Deus deve ter leitura da palavra de Deus. Quem ficou com 1 Coríntios 16, 2? Não, você está em 1 Coríntios 11, 24 e 25. 16, 2. Ou seja, ele está falando que no primeiro dia da semana. Há essa discussão, a gente não vai entrar aqui. Qual é o dia para guardar, qual é o dia tal. É lei moral. Mas aqui está deixando claro, primeiro dia da semana. Sabendo por quê? Porque foi o dia que Cristo ressuscitou. Quem está com Mateus 28, 19? Irmã. Então, outra ordenança é o batismo. É uma ordenança do Senhor. Então, no culto, tem que ter batismo. Aí, só abrindo o link. A pregação é para ter em todos os cultos. A leitura da palavra é para ter em todos os cultos. A reunião no dia do Senhor tem que ser em todos os domingos. A dimensão do batismo, e também na novidade da ceia do Senhor, não necessariamente tem que ser. O batismo é óbvio, né? Porque se todo mundo aqui for batizado e não aparecer ninguém, não tem como batizar de novo. E a ceia do Senhor, algumas igrejas fazem todos os domingos, mas algumas fazem uma vez no mês, outras uma vez no semestre. A Bíblia não deixa claro quantas vezes deve ser feito. Mas leia aí, irmão Ramon, 1 Coríntios 11, 24 e 25. João, você abre lá 3,16? Então, aguarde. Quem ficou com Lucas 2, 46? Rutinha. Ou seja, deve ter também o quê? A audição da palavra de Deus. Não é só ler aqui em silêncio. É preciso que ouçamos a palavra de Deus. Filipenses 4, 6. Ou seja, é necessário também ter oração a Deus, o culto a Deus, o culto verdadeiro ao Deus verdadeiro, é necessário ter oração a Deus, é uma ordenança. Irmão, depois abra aí 1 Timóteo 2,8. E agora, veja aí, irmão João, Colossenses 3,16. Paulo aí também está falando do culto. O que é que tem que ter no culto? O cântico de salmos. Não é à toa, meus irmãos, que nós cantamos os salmos aqui nesta igreja. Por que cantamos? Porque é uma ordenança. Deus ordena que cantemos os salmos. Então, esses pontos são ordenanças. Não pode haver relativizar essas ordenanças. Não podemos deixar a nosso critério. Nós temos que cumprir essas ordenanças. Dentre outras, e aí detalhe, essas referências que eu dei, meus irmãos, foi só uma para dar como mostrar, mas tem inúmeros outros textos na Bíblia. Se a gente fosse ler todos aqui, a gente não terminaria hoje. Dentre outras, e aí existem outras que deverão derivar de algumas dessas ordenanças. Exemplo, a oração a Deus. O irmão Marcos leu sobre a oração a Deus, que devemos orar a Deus com súplica, né, ações de graça, mas de forma pública, isso no culto, de forma pública e audível, deve ser feita somente por homens, como aprendemos no último domingo, aqui à noite. Veja, por favor, irmão, 1 Timóteo 2,8. Então, nós aprendemos que deve haver oração no culto a Deus, mas a oração pública, a oração aqui, feita em voz alta, deve ser feita por homens e não por mulheres. Agora vamos falar aqui das circunstâncias, vou dar só a referência, mas não precisam ler para não ficar demorado.
as circunstâncias, estrutura da reunião da igreja. Vocês podem ver lá em Atos 28. Se a igreja, os irmãos forem olhar para essa nossa igreja, a estrutura dela é bem diferente das que tem de forma tradicional, né, comum. As igrejas até construídas de forma há mais tempo. Isso aí pode variar. Pode até nem ser aqui, numa estrutura física, pode ser até debaixo de uma árvore. A gente vê, principalmente em locais onde o evangelho é perseguido ainda, né, perseguido de forma violenta, onde eles pregam escondido em porões, em buracos. A estrutura, ela é uma circunstância do culto. O local de reunião do culto está lá em Atos 1,13, uma referência. Então, o local da reunião, ele também pode, a gente pode ir. No retiro, nós cultuamos a Deus na universidade, na última vez. Outras vezes foi em colégio. Horário da reunião da igreja, 1 Coríntios 11:18. O horário também, a gente aqui inicia à noite às 18 horas. Tem igreja que inicia às 19 horas, outras 19h30. Tipos de assentos providos, Lucas 4:20. Também pode variar. A gente tem essas cadeiras plásticas. O sonho seria aquelas cadeiras de madeira, né, acolchoadas, né, macias, confortáveis. Quem sabe um dia, como temos lá na nossa querida igreja em Petrolândia, mas ainda não temos. Pode ser, pode. Então, as ordenanças do culto são limitadas numericamente pela revelação divina. As circunstâncias do culto são praticamente de número infinito, desde que baseados-se no bom senso de homens guiados pela prudência cristã. Ou seja, as pessoas não necessitam de instruções explícitas da Bíblia, por exemplo, para vestir um casaco quando a temperatura exterior chega a 5 graus centígrados. Também não precisa de uma orientação bíblica para dizer que é melhor ter uma cadeira dessa plástica do que a gente poderia comprar aqui bancos, aqueles bancos plásticos sem o encosto, poderíamos. Mas não é melhor ter assim, porque vai cansar menos e a pessoa fica mais atenta à palavra de Deus, vai prestar mais atenção do que está levantando aqui a coluna envergando. Então, nós não precisamos de instruções explícitas sobre isso. Porém, preste atenção, os homens, e aqui tem homens e mulheres, precisam de instruções claras da Bíblia sobre como se aproximar do Deus infinitamente santo. Santo, santo, santo. Além de Caim, meus irmãos, que nós falamos agora, temos muitos outros exemplos, como eu chamo, exemplo do mau exemplo, de cultos que ofenderam a Deus, ao ofender o segundo mandamento, como, por exemplo, a oferta de fogo estranho, como nós falamos recentemente ali, Nadab e Abiú, Levítico 10, 1 e 2, usar, ao tocar a arca da aliança, em 2 Samuel 6, 3 e 7, o culto autônomo, lá em Tofete, que está em Jeremias 7, 31, e a adoração vã, Mateus 15, de 1 a 3, que é os fariseus. O conceito, meus irmãos, de que apenas o que Deus ordena em sua palavra é permitido no culto, aonde encontra-se isso? Em toda a Bíblia. A Bíblia é o que regula o que deve ter no culto. É por isso que chamamos de princípio regulador do culto. A Bíblia que vai estar dizendo o que é e o que não é. Quer ver uma situação? O rei Saul ofereceu um sacrifício ao Senhor sem autorização bíblica, sem autorização divina, melhor dizendo. Deus ordenou aos sacerdotes e não aos reis o oferecimento de holocausto. O reinado foi retirado de Saul e de sua família para sempre, conforme Samuel 13, 8 a 10. Considere também, meus irmãos, o rei Jeroboão. O pastor falou dele também recentemente, que estabeleceu um dia próprio de festa, bem como lugares sagrados e ofertas no mês que ele tinha imaginado no seu coração. Somente a imaginação, sola imaginatio, somente a imaginação, conforme 1 Reis 12, 32 e 33. Então, qual sola, eu acabei já respondendo antes, né? Qual sola que o rei Jeroboão recorreu para fazer o que fez? Não foi sola escritura, não foi sola deu glória, não foi o sola fide, nem sola gratia, nem
Solos Cristo. Não foi. Ele pegou esses 5, jogou no lixo e falou, não, a minha imaginação me basta. Foi o sola do diabo. Esse é o sola do diabo. É o sola imaginatio. Mas percebam que esse também foi o sola de Saul, que os fariseus, foi o sola também dos fariseus na adoração vã, foi o sola imaginatio, também estava em Tofete, no culto autônomo, como Jeremias falou. Uzá, quando colocou a mão na arca da aliança, e Nadab e Abiú, quando ofereceram fogo estranho, também utilizaram o sola imaginatio, utilizaram a sua imaginação. Eles, eu acho que tá bom, eu acho que não tem nada a ver não. E daí, o que é que tem? Deus sabe que Deus entende a minha intenção, Deus sabe. Eu estou tendo estou fazendo isso de boa fé. Usaram somente a imaginação, assim como fez o precursor deles, Caim, deles e de muitos outros. Não somente deles, meus irmãos, mas de situações que aconteceram depois do cano fechar na história da igreja. E atualmente muitos usam a sua imaginação. E muitas vezes mistura imaginação com um pouco de palavra, faz aquele sincretismo. Agora, meus irmãos, atentem aqui, por favor. A grande lição para todos os tempos, isso é muito importante, a grande lição para todos os tempos é precaver-se de seguir as próprias sugestões no culto a Deus, quando possuímos instruções claras de sua palavra sobre o modo de cultuá-lo. Prestemos atenção aqui, vou ler mais uma vez. A grande lição para todos os tempos é precaver-se de seguir as próprias sugestões no culto, a Deus, quando possuímos instruções claras de sua palavra sobre o modo de cultuá-lo. Meus amados, a igreja cristã antiga acrescentou regras, cerimônias próprias ao culto a Deus e degenerou na igreja católica romana, que é pagã e idólatra. Se não mantivermos a linha divisória que Deus a traçou, então, prova a história, a igreja degenerará posteriormente em algo pouco mais bizarro, que é uma seita pagã. A repreensão de Cristo referente aos escribas e fariseus aplica-se hoje a quase todos os chamados ramos da igreja cristã. Esse povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens, como está em Mateus 15, versículo 8 e 9. A história da igreja tem demonstrado que o povo pactual de Deus tem se desviado, não raro, da simplicidade do culto evangélico para todos os tipos de inovações humanas. Dada a natureza humana decaída e a sua inclinação ao pecado, era inaceitável que a autonomia humana relativa ao culto pervertesse e suplantasse o culto verdadeiro. Mas, tudo bem. E o texto de Isaías, né? Falamos, e o texto de Isaías que nós lemos? Vamos ler mais uma vez. Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor, mas o homem para quem olharei é este, o aflito e o abatido de espírito. Lembrem do Sermão da Montanha, interessante. E que treme da minha palavra, o que imola um boi é como que comete homicídio, o que sacrifica um cordeiro, como que quebra o pescoço a um cão, o que oferece uma oblação, como que oferece sangue de porco, o que queima incenso, como que bendiz a um ídolo. Como estes escolheram os seus próprios caminhos, e a sua alma se deleita nas suas abominações, assim eu lhes escolherei o infortúnio, e farei vir sobre eles o que eles temem, porque clamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram, mas fizeram o que era mal perante mim, e escolheram aquilo que eu não tinha prazer. Irmão João, se fizermos tudo, 100%, tudo, como está na Bíblia, referente ao culto a Deus, na nova aliança, resolvemos o problema? Se cumprimos todas as ordenanças, ali certinho como está na Bíblia ali, está resolvido o problema? Ou não está? Do culto adorável ao Senhor. Se nós cumprimos 100%, meus irmãos,
do jeito que está ali certinho, resolvemos o problema? Não. Não resolvemos o problema. Se não tivermos em mente a santificação e a glorificação a Deus, tudo isso será em vão. Estaremos do mesmo jeito quebrando o segundo mandamento. E por tabela, pelo menos toda a primeira tábua. É o que Isaías está falando. Essas pessoas estão, como está ali em Isaías o 3, imola o boi como comete homicídio. É o que Jeremias também fala. Vocês estão me adorando só externamente. Vocês são sepulcros caiados. É somente o culto, como nós falamos inicialmente, é um culto externo, tão somente. Então, ainda que nós viemos a fazer tudo, e devemos, diga-se de passagem, devemos fazer, conforme a Bíblia manda, mas devemos ter em mente a santificação a Deus. E é isso que o profeta Isaías alerta nesses versículos do seu último capítulo. Quem é a pessoa que Deus olhará? Quer dizer, estimará. Olha aí, é estimar. Quem é que Deus estima? O aflito e abatido de espírito. É aquele que reconhece seu pecado e depende inteiramente da graça de Deus. Que treme da minha palavra. É uma descrição do verdadeiro crente. Alguém que teme, reverencia e obedece à revelação de Deus. É alguém que lê a palavra de Deus e fala: eu vou cumprir o que Deus manda. Ele não fica, não, mas isso não é. Observe, meus irmãos, se Deus fala que é assim, você fala: não, eu vou fazer de outro jeito. Deus está no meu coração e Ele sabe. Você está dizendo o seguinte: que eu não estou temendo, eu não estou me importando, eu não fico, não me queima a palavra de Deus. Beleza, Deus falou isso, mas eu acho que é melhor no dia de hoje a gente dar uma mudada. Veja o que o reformador Calvino comenta. Ele diz que Deus rejeita a glória externa, como a do templo ou dos rituais, e olha para o coração contrito, que é a verdadeira morada de Deus. Ou seja, devemos sim prestar um culto conforme está na Bíblia. Nós não podemos retirar nada nem colocar nada, porém temos que fazer com o coração contrito. Deus rejeita o culto vazio, mesmo em formas corretas. Isaías usa uma linguagem chocante, meus irmãos, como os vimos, e irônica. Os sacrifícios legítimos, boi, cordeiro, incenso, são comparados a atos abomináveis: assassinato, quebrar o pescoço de um cão, sangue de porco, idolatria. Olha que ele pega e compara. Isso aí que você está fazendo, é isso. Então, imagine quantos homicídios acontecem nas igrejas por aí. Quantos homicídios. Quantos sangue de porcos estão oferecendo ao Senhor. Quanta idolatria. Sem nenhuma imagem, meus irmãos, nas paredes. Não tinha imagem pagã, nem outra imagem, exceto a questão lá dos querubins, né, no culto ao Senhor, como na antiga aliança. Mas Deus fala que isso é imagem, é idolatria. Por quê? Porque o povo realizava os rituais externos, corretos, mas seu coração estava corrompido. Eles faziam externamente, mas o coração estava preocupado na farra, no que ia fazer amanhã, o que é que eu vou fazer amanhã, em inúmeras coisas, menos no Senhor. O juízo divino, meus irmãos, contra os que desprezam a sua palavra, em especial na regulação do culto, como nós vimos no versículo 4 de Isaías 66, Deus retribui os ímpios religiosos com escárnios e juízo. Eles escolheram seus próprios caminhos, preferiram rituais sem verdade, a ouvir a voz de Deus. A linguagem de Isaías é judicial. Deus chamou, mas eles não responderam. Então, o juízo é justo. Deus chamou, mas eles não ouviram, não deram atenção. Em outras palavras, é esse: Deus chamou e eles não deram, e eles não ouviram, não deram atenção. E o juízo de Deus, ele é justo. Deus está falando, meus irmãos, ouçamos. Por isso devemos nos preparar para prestar um culto a Deus. Devemos nos preparar. Devemos evitar e fugir de distrações. É por isso, meus irmãos, que
não tem na Bíblia isso, não tem isso regulamentado, mas é comum, quando estamos orando, fechar os olhos. Para quê? Para que não venhamos a diminuir a distração. É por isso que o ideal, isso serve, obviamente, para todos nós, inclusive para mim, é chegarmos no culto antes. Para quê? Para que venhamos a santificar o Senhor, não ficar ali, chegar aqui agitado, e aí já começa o culto, e aquela agitação do nosso pensamento, ainda que no dia do Senhor nós restringimos, né, procuramos zerar as preocupações, mas chegamos atrasados, abafados. Então, devemos nos esforçar, focar nossa mente e coração na glória que é devida ao nome de Deus. Jeremias Burroughs, em seu livro Adoração Evangélica, suplica a Deus que imprima em nosso coração, toda vez que formos adorá-lo, o seguinte pensamento. Ouçam, meus irmãos: vou me esforçar para santificar o seu nome agora, pois fiquei sabendo que Deus irá santificar-se a si mesmo se eu não o fizer, conforme Levítico 10:3 e Ezequiel 28:22. Em Levítico 10:3 é quando Nadab e Abiú não santificam ao Senhor, e Deus, ele se santifica a si mesmo, matando, fulminando Nadab e Abiú. Deus será santificado, irmão Marcos. Deus será santificado. Ou ele vai ser santificado pelo Senhor, por mim, pelos irmãos, ou ele vai ser santificado por ele mesmo. Não tenha dúvida disso. A mesma coisa foi em Ezequiel 28:22. Deus falou que ele iria se santificar, destruindo aqueles idólatras. Lembremos que na oração modelo Jesus ensina a santificar o nome de Deus. A ideia não é o nome de Deus, a ideia não é que o nome de Deus se torne santo. Não é essa a ideia. O nome de Deus não vai se tornar santo. Por que não vai se tornar santo? Porque já é inerentemente santo, mas que seja reconhecido, honrado, reverenciado como santo, ou seja, separado do que tem por aí. Concluindo, meus irmãos, algumas aplicações. Percebam que as adulterações, as ordenanças de Deus concernente ao culto, na maioria das vezes, aparenta ter um bom motivo. E faz sentido mundano, mas faz sentido. Caim, Saul, Jeroboão, pragmatismo. A referência é o homem e não Deus. Pastoras, culto disso, culto daquilo, culto de Páscoa, coreografia, coral, cantata aqui de criança, né? Vindo aqui na frente, coisa mais linda, né? Pensou? Aquela alegria, todo mundo cantando no meio do culto. Tudo lindo. É lindo. Nós não podemos dizer que é feio, mas está centrado no público, está centrado nas pessoas, e não na palavra, e muito menos na santidade de Deus. Normalmente, não abole totalmente a palavra de Deus, mas faz uma mistura, um sincretismo. Quando estamos vendo nas pregações, como estamos vendo nas pregações na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, em relação aos falsos mestres, aos judaizantes, aos gnósticos, aos adoradores da deusa romana Diana. Então, Paulo alerta Timóteo ao cuidado, porque esse povo quer misturar, quer trazer coisas dos judaizantes, cuidado com as mulheres que eram sacerdotisas, são convertidas para não trazer elementos de lá para cá. Então, a gente vê hoje muito essa mistura. Tem igrejas que pregam a palavra fiel a Deus, mas no meio da pregação tem uma coreografia. Outras mulheres pregam fiel à palavra de Deus, mas são mulheres. Então você vê esse sincretismo, essa mistura. A natureza da adoração. A adoração aceita por Deus vem de um coração contrito e obediente, não apenas de rituais corretos. Coração versus ritual. Deus rejeita o formalismo religioso sem arrependimento, fé e sem santificação. Centralidade da palavra é outra aplicação. O verdadeiro crente treme diante da palavra. Quem a despreza será julgado. Soberania divina é outra aplicação. Deus responde com juízo àqueles que escolheram deliberadamente o mal. E responsabilidade humana. O povo escolheu
o que Deus não se agrada. O juízo é uma resposta justa. Meus irmãos, Jesus é o principal defensor do princípio regulador do culto. Ele repreendeu fortemente os escribas e fariseus por fazerem adições à lei divina. O que acontece quando homens pecadores acrescentam regras e regulamentos à lei de Deus? Com o passar do tempo, a tradição humana substitui e pretere a lei divina, e assim validar-se pela vossa tradição o mandamento de Deus. Mateus 15, 6. Que saibamos receber, observar, guardar puras e íntegras todas as ordenanças e o culto religioso conforme Deus instituiu em sua palavra. Que desaprovemos, detestemos e nos opusemos a todo culto falso. Que jamais acrescentemos, modifiquemos ou subtrailoemos alguma coisa do culto, mesmo que sob o título de antiguidade, costume, devoção, boa intenção ou qualquer outro pretexto, qualquer outro, até pretexto supostamente maiores. Por exemplo, vamos supor que tem uma igreja lá na Amazônia, ruim de acesso, difícil de acesso, e está lá o pastor, a esposa do pastor, a mulher também, como se fosse, vamos supor, irmão Marcos, mas uma pessoa que nem irmão Marcos, irmã Daphne, muito conhecimento da palavra, sabe muito, e não é irmã Daphne, eu estou falando como irmã Daphne, deixa claro. Aí, esse pastor falece. Na igreja não tem nenhum homem que tem instrução, que tem capacidade, que foi chamado por Deus. Porém, você pode. Aí, o que é que vai acontecer? Não, a igreja, ela vai fechar se não tiver ninguém pregando. Para vir um outro pastor vai demorar muitos dias, lá no meio lá para dentro da Amazônia. O acesso demora 15 dias para chegar de barco. Aí chega alguém e fala: ô, minha irmã, a senhora sabe muito, então pregue. Ela é mesmo, né? É melhor pregar do que o povo já está indo embora, já está saindo da igreja, né? Então é melhor pregar para o povo ficar na igreja. Lembre-se de Saul, foi isso que Saul fez. O que é que Saul fez? Esperei 7 dias, Salomão não chegou, Samuel não chegou, já tem 7 dias, ele disse que ia chegar em 7 dias, o povo já está indo embora, já está se dispersando, eu vou aqui sacrificar o Senhor. O que aconteceu com Saul? Não só perdeu o reino, foi desprezado por Deus. Então, ainda que chegue numa situação dessa extrema, que já vinculou aí muitos reformados falando: não tem nada não. Tem sim. Se for o caso, a igreja vai fechar. É juízo de Deus. Quem somos nós para intervir o juízo de Deus, irmã Anita? Quem somos nós? Vamos orar para que Deus levante um pastor, um homem, alguém lá que vá instruir. Mas se tiver homens lá na igreja, a não ser que só esteja mulher, né? Aí tudo bem, mas não é o caso que a gente trouxe aqui a ideia. Então, por fim, meus irmãos, já concluindo, dessa vez, que sejamos verdadeiros seguidores de Cristo, principalmente no que diz respeito à solenidade do culto, que o adoremos exclusivamente conforme Deus ordenou em sua palavra, sem retirar, acrescentar ou modificar nenhuma das suas ordenanças, mas fazer tudo isso com desejo ardente de santificá-lo e de glorificá-lo. Só lhe deu glória. Que Deus nos abençoe.